Mais uma vez, bom dia a todos. Ouvir a congregação cantar é algo que realmente deixa a gente preparado, né, para a pregação. A letra da música e as vozes trabalham na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. A gente fica aquecido, né? Para o esporte, a gente sempre tem que fazer um aquecimento para jogar bem, né? Às vezes não joga bem, mas pelo menos aquece, não machuca. E aqui a palavra de Deus é precedida pela música boa, que agrada a Deus, e graças a Deus pelos irmãos que têm entoado de coração ao Senhor. Então, hoje vamos para o nosso estudo em Malaquias, Malaquias capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, abre para Malaquias capítulo 2. Última mensagem, nós vimos que a falta de fidelidade a Deus resulta em enfraquecimento familiar ou em infidelidade conjugal. Então, Deus, ele se importa com o nosso culto, com a forma em que nós o adoramos, e se importa tanto que ele mostra para nós que o culto não é só o que nós realizamos aqui, para fora dos portões da nossa casa, mas o culto está totalmente relacionado com aquilo que nós somos, como nós nos comportamos dentro do nosso lar, com a nossa família. A forma como nós tratamos nossa família, ela implica na forma como nós adoramos a Deus. Nós vimos como Deus, ele tratou seriamente o pecado de casamentos mistos. O povo de Israel estava se casando com pagãos, homens quebrando a aliança do seu casamento com a mulher da sua mocidade e casando-se com mulheres pagãs, ou em outras palavras, incrédulas, filhas do diabo. Casamento misto é isso. Então Deus denuncia esse pecado e Deus pede que eles se arrependam, deixem essa prática, porque a preocupação de Deus é que o seu povo tenha uma identidade clara. Ele quer um povo exclusivamente seu, sem a influência ou a corrupção da idolatria, a influência da idolatria no seu meio. Ele quer preservar a linhagem do seu povo, porque mais tarde, na história, nós sabemos, Cristo viria dessa nação. Então, quanto mais santa, pura e preservada, o plano de Deus não poderia ser de maneira alguma atrapalhado. E o propósito do diabo e das ciladas que ele pôs para o povo de Israel em todo o tempo era atrapalhar o plano da redenção. Ele queria de todas as formas que o nosso Senhor Jesus Cristo não chegasse. Então, essa era uma das formas como ele estava tentando atrapalhar o plano de Deus. E por isso Deus é direto com o povo de Israel. Obrigado, irmão. Ele deixa claro que quando há uma falta de fidelidade a ele, há um enfraquecimento familiar. Os homens não olhavam para a família como algo importante. O seu casamento era praticamente para satisfazer os seus desejos, o seu ego. E eles não se importavam mais com o compromisso que eles tinham com Deus, em primeiro lugar, e depois com o próximo, com a sua esposa, com os seus filhos. Eles davam menos importância para essas questões e faziam o que eles queriam. Deus então chama esses homens para um arrependimento. Portanto, nossa adoração tem tudo a ver com o nosso compromisso com Deus e a forma como nós cuidamos da nossa família. Precisamos entender que família é coisa séria, culto é algo sério e as duas coisas estão intimamente ligadas. Não adianta chegar aqui e entoar hinos com todo o coração, aparentemente, mas lá no seu lar, a sua vida tem sido uma vida de vergonha, tem maltratado o seu lar, sua família, o seu cônjuge, não tem demonstrado o zelo que ele pede que nós tenhamos com nossas famílias. E isso aqui, irmãos, é uma mensagem dura para nós, como homens, líderes. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e tomar muito cuidado com aquilo que Deus tem nos dado.
Nossas esposas, nossas famílias precisam ser bem cuidadas. Eles devem refletir, a nossa família deve refletir o zelo que nós temos para com a nossa fé, para a nossa fidelidade para com Deus. Deve ser visível em nosso cuidado para com a nossa família, nossa fidelidade para com nossa esposa. E isso também vale para as mulheres. Vocês devem ser fiéis aos seus maridos. Deus também condena o divórcio, que era uma consequência, né? Esses homens estavam deixando as mulheres e se divorciando. Deus condena, ele deixa claro, eu odeio o divórcio. Em nenhum lugar da palavra de Deus, Deus vai recomendar o divórcio. Nós entendemos que o divórcio não é uma recomendação divina, mas pela dureza dos corações humanos, abriu-se exceções. E nós entendemos que há duas circunstâncias que são muito específicas e claras, né, na palavra de Deus, em que o divórcio pode ser usado. E seria então o adultério ou então o abandono do lar pela parte descrente. No entanto, a prática da nossa igreja, a prática da liderança desta igreja tem sido sempre buscar a solução biblicamente, ao ponto de chegarmos no perdão e na reconciliação, para a manutenção do casamento e da família, para a glória de Deus. É isso que Deus quer. O casamento deve durar até que a morte os separe. Por isso devemos cuidar do nosso casamento, devemos ser fiéis a Deus, em primeiro lugar. E lembrar que quando nos casamos, fizemos uma aliança diante dele e com ele, de que iríamos cuidar, amar, e todo aquele voto maravilhoso e lindo, né? Cheio de paixão, de amor, de ternura, que alguns cantaram, outros repetiram, outros só falaram sim, né? No meu caso foi só sim. Não queria errar nada, só queria só sim. Mas você lembra desse dia, então é um compromisso que você fez não só com a sua esposa, mas diante de Deus, ao qual você diz ser fiel a amar. Então, por isso o casamento deve ser algo sério, cuidado, tratado com todo zelo. Nossa fidelidade ao Senhor, ela é refletida em nossa relação marido e mulher. Por isso o divórcio não é uma opção para os filhos de Deus, mas o perdão e a reconciliação. Então, com isso, nós fechamos a semana passada. A forma como nós adoramos a Deus importa. E a forma como nós adoramos, ela não se remete apenas a este culto público, mas também a nossa vida íntima, a nossa vida no lar, nossa vida lá fora. A verdade é que a vida para Deus, a adoração ao Senhor, a nossa vida para Ele, deve ser totalmente entregue, totalmente voltada para Ele. Não há nenhum cômodo da nossa vida que pode ser fechado e não permitido o acesso. Deus, ele revoga, ele exige ter acesso a todas as áreas, em todos os lugares da nossa alma e da nossa vida. E a família é um deles. Portanto, nossa adoração, ela vai ser afetada pela forma como nós tratamos a nossa família. Precisamos formar bem nossas famílias e precisamos cuidar bem de nossas famílias, ser fiéis no casamento. Portanto, irmãos, não descuide, né? Lá no texto que nós lemos, Deus deixou claro, tenham cuidado para não serem infiéis, tenham cuidado para não cair em infidelidade, para não quebrar o voto, o compromisso que nós fizemos diante de Deus e com Deus. Você já ouviu aquela frase, famílias fortes, igrejas fortes? Essa é a pura realidade. Mas quando as famílias estão quebradas, enfraquecidas pela infidelidade, pela falta de compromisso, a igreja vai se tornar isso também. Nós não vamos ter uma igreja saudável, centrada na palavra. Para que a igreja possa ser uma igreja firme, saudável, homens, a sua família deve ser firme e saudável. Você deve ser fiel a Deus, cuidar da sua família diariamente. Não fique tranquilo achando que ao cultuar uma vez por semana ou 2 vezes por semana,
quem sabe alguns mais fiéis, até 3, está tudo resolvido. É diariamente. A batalha é diária. Não descanse. Preste atenção. Como você tem cuidado da sua família? Como tem andado a sua família? Sua relação com a sua esposa? E isso vai dizer muito sobre a sua adoração. Hoje nós vamos avançar, capítulo 2, verso 17 ao 3, 5. E aqui o povo começa a questionar algo, né, que já nesse tempo acontecia, mas que está muito comum hoje, né? Aonde está o Deus da justiça? No nosso dia o pessoal fala, será que Deus existe mesmo? Deus não existe. Se existe, já morreu, né? Porque olha o mundo que a gente vive. Então esse é um questionamento que não é de hoje. Então você vai ver pessoas aí na internet criticando Deus, culpando Deus, ou matando Deus. Deus não existe, né? Mas veja aqui, o próprio povo de Deus, Israel, critica o Senhor por causa do pecado. Esse é o coração humano. E aqui em Malaquias capítulo 2, versos 17 até o capítulo 3, verso 5, Deus vai debater com eles acerca desta acusação que o povo faz contra Deus. Aonde o Senhor está? Olha a miséria que a gente se encontra. E aonde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Verso 17 diz assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra. Senhor, nós estamos aqui prontos para te ouvir. Obrigado pela boa música, as letras que engrandecem e enaltecem o seu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda essa honra. E nós, como miseráveis pecadores, estamos aqui reconhecendo nossa debilidade, nossa necessidade de ouvir a tua palavra, de ganhar a instrução através dela, do teu Santo Espírito, para que possamos oferecer o melhor ao Senhor, o culto que verdadeiramente te agrada, ó Pai. Trabalha em nós esta manhã, essa é minha súplica, é minha oração, também trabalha no coração das nossas crianças, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui essa acusação do povo, veja que é Deus quem levanta esse questionamento, Deus está observando o seu povo, e Malaquias diz, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E a postura do povo é de uma ironia, mas como? Em que nós cansamos o Senhor? E Malaquias diz, nisso de vocês dizerem que servir a Ele não adianta, não é um bom negócio. O bom negócio é ser ímpio, porque Deus se agrada deles, né? Ele diz aí no texto, aqueles que fazem o mal passam-se por bons aos olhos do Senhor, e é desses que
que ele se agrada? Ou onde está o Deus da justiça? Então, Deus aponta o que era a mentalidade do povo. O povo não estava oferecendo o culto agradável a Deus, porque muitos deles já haviam entendido o quê? Eles não acreditavam mais em Deus. Eles entendiam que Deus estava ausente, havia abandonado eles. E muito disso, irmãos, é por conta das promessas que eles haviam escutado, haviam estudado. No entanto, como todo pecador, somos ansiosos para obter as promessas no nosso tempo. Eles não aguardaram, não foram fiéis, não esperaram pelo Senhor. Eles queriam os benefícios que o Senhor prometera no seu tempo, mas não tinham paciência para manter a fidelidade ao Senhor, para se satisfazerem em Deus. Eles queriam ver todas aquelas promessas cumpridas para ontem. E os anos foram passando. Uma vez que eles retornaram da Babilônia para Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, mas as promessas que Deus havia feito por meio de Ageu, Zacarias, Ezequias, onde estão? Os anos foram passando e eles não viram Deus entrando no templo, como lá no tempo de Moisés, de Salomão, quando Deus, com a sua glória, tomava conta do templo e o povo temia e tremia diante daquela manifestação poderosa. Eles estavam querendo ter essa experiência, ver Deus no meio do povo, de forma clara. E o povo foi servindo ao Senhor e isso não foi acontecendo. Então eles foram desanimando em sua fé. Foram mostrando que de fato não criam em Deus, mas estavam atrás do que Deus tinha para oferecer, das promessas apenas. E aqui nós vemos que, com o passar do tempo, eles passaram a colocar dúvida na pessoa, no caráter de Deus. E mesmo oferecendo os sacrifícios de forma artificial, de forma mecânica, eles cumpriam do jeito deles, né? Talvez alguns até diziam, mas é o que eu posso. É de sinceridade de coração, né? Eles iam lá e entregavam o animal aleijado, outros o roubado, né, e faziam do jeito deles. Os sacerdotes, nós já vimos, estavam levando também no modo mecânico, no modo automático. Faz o que vocês quiserem. Deus cobrou eles por causa dessa postura de desprezar o ofício deles. Deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo, de, com rigor, cuidar da oferta ao Senhor. E então estava tudo uma bagunça. E a mentalidade deles era essa. Por que estava tudo uma bagunça? Eles não entendiam que Deus estava presente. Na mente deles, Deus havia abandonado. Deus deu as costas para o seu povo. Mediante tudo isso, então, Deus, na sua graça e misericórdia, mais uma vez envia o seu profeta, Malaquias, né, que quer dizer mensageiro. Ele envia o mensageiro para abordar o povo no pecado, exortar para que eles possam se arrepender e voltarem-se ao Senhor. Então, essa é a primeira acusação que Deus faz aqui nesse texto, apontando para essa desilusão que o povo estava experimentando. Eram tantas promessas que não haviam se cumprido ainda, que eles estavam fracos, frios em sua fé, desiludidos com tudo o que já havia sido realizado. Olha, nós construímos os muros, reconstruímos os muros do templo, mas cadê Deus? Ele nem sequer veio nos visitar, como lá no tempo antigo, como os profetas disseram que iria acontecer. Então eles, com essa desilusão, passaram então a duvidar de Deus, e até mesmo a duvidar da existência de Deus. E porque tinham deixado de crer que eles enfadavam o Senhor com as suas palavras. Uma coisa nós precisamos entender, Deus nunca fica enfadado com orações verdadeiras, com orações humildes do seu povo. Mas ele fica enfadado com homens e mulheres que se achegam na presença dele, com essa falta de temor, com essa irreverência, com essa atitude pecaminosa, duvidando de quem ele é. Deus fica enfadado com orações desta forma, nessa espécie, neste modelo. Na verdade, nós nem podemos chamar de orações, mas sim de acusações. É como se Deus
estivesse no banco dos réus e o povo testemunhando contra Deus. Mas o que é mais legal da palavra de Deus é que ele é o juiz. E quando o povo se levanta nessa ousadia, Deus faz com que eles se calem, né? Então, ele mesmo levanta a questão, porque ele sabe como o seu povo está longe dele, o coração está longe, e agora ele então passa a responder a essa atitude, a esse questionamento pecaminoso do povo. Aonde está Deus? Os perversos é que estão bem, estão indo de vento em polpa, mas nós que servimos a Deus, Deus nos abandonou. Deus então vai passar a responder. Verso 1 do capítulo 3, ele diz: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Senhor responde a questão levantada pelo povo. Onde está Deus? Ele diz: eu estou vindo, eu estou chegando, e eu estou vindo com justiça. Deus, ele está sempre ativo. Apesar da nossa ansiedade, nós queremos tudo para ontem, e o povo de Israel não era diferente, nós sentimos ou achamos que Deus está ausente, mas na verdade Deus está trabalhando em todo o tempo. Ele trabalha em todo o tempo, seja na aflição ou na alegria, Deus está ativo, Deus está no controle de tudo e de todos. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor soberano que faz o que ele quer, e nada o surpreende. Portanto, ele diz para o povo: vocês estão perguntando aonde está Deus? Eu estou vindo, e eu estou em ação, preparando o meu mensageiro. E aqui, irmãos, quando ele, ao ler, você percebe que são duas figuras, né? Primeiro ele fala: estou enviando o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E depois ele diz: e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor. Concluímos que esse primeiro mensageiro é uma alusão futura a João o Batista, que vem para preparar o caminho como precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mensageiro, o mensageiro da aliança, nós temos uma visão de uma promessa messiânica aqui. Cristo, aquele que vem para estabelecer a segunda aliança, a nova aliança, né? Ele vai chegar. Então, Deus diz: está tudo correndo conforme eu quero. Embora vocês achem que eu não estou fazendo nada, que eu estou ausente, eu estou ativo e eu estou vindo. Porque Jesus Cristo é Deus. E ele vem para trabalhar no meio do seu povo. Ele vem para trazer a justiça que o povo está tanto aqui pedindo, né, suplicando, buscando. E é claro que o texto até passa de um modo irônico para nós, como Deus está tratando: olha, vocês estão tão preocupados aonde está Deus, mas a vida de vocês está tão longe do padrão divino, do meu padrão, que quando eu chegar, quem é que vai suportar? Esse Deus que vocês estão pedindo, eu estou aqui, eu estou vindo com toda a justiça que vocês estão aí almejando, né? Então, eu estou preparando o caminho e em breve o mensageiro da aliança vai chegar, este que vocês tanto desejam. Esta promessa reforça para nós que o povo estava bem desiludido com tudo o que já havia acontecido no passado. Diante de tantas promessas que eles ainda não haviam desfrutado, visto, né, acontecer, Deus estava agora mostrando para eles: não, eu estou fazendo a obra, eu estou a caminho, eu estou vindo. O povo queria ter aquela experiência, né, do povo lá no deserto, vendo Deus encher o templo, encher o tabernáculo, no tempo de Salomão, encher o templo, ver a nação de vento em polpa, através do poder, da soberania de Deus, humilhando os seus inimigos e trazendo prosperidade para a terra. No entanto, não era esse o tempo ainda para Deus realizar tais obras. Esse tempo viria. E Malaquias aponta para este futuro, onde o mensageiro viria, no caso João, para preparar o caminho para o
Senhor Jesus Cristo, que estabeleceria a nova aliança. Aliança essa que tem o propósito de purificar e transformar o povo de Deus. Jesus, ele está sendo apontado aqui como aquele que é como fogo do ourives, né? E é a ilustração que Malaquias usa é uma ilustração pesada que visa a purificação. Deus quer trazer de novo o povo para uma vida limpa, santa, pura, sem a influência do pecado, da idolatria, como esses casamentos estavam enfraquecendo a fé do povo. As mulheres pagãs, elas eram introduzidas no meio da nação e junto com elas vinham todas as suas crenças idólatras, o que trazia grande problema para a fé em Deus. Então Deus está trabalhando isso e Ele está dizendo: eu estou vindo para julgar, e quando eu chegar, quem vai suportar? Verso 3, ele diz: quem vai suportar? Eis que reprovarei a sua descendência e passar... Perdão, estou no 2, é 3. 3, 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar? Quem pode, aqui a ideia é uma palavra, naquele tempo era um termo de guerra. Quem pode suportar? Quem pode se manter em pé, ficar firme? Quem poderá resistir quando esse mensageiro chegar? Por que não vai poder suportar? Ele diz: o povo não vai poder suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E trarão ao Senhor as ofertas justas. Deus vai vir para purificar o seu povo, e a começar pela liderança, e assim afetando toda a nação. Toda a nação vai passar por essa purificação. E o culto, então, vai ser consertado, vai ser restaurado por meio desse que é o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Ele vem para ser como esse fogo purificador. Ele vem para ser esse sabão, em outras versões diz a potassa, né? Esse material que era usado antes do sabão, na época não existia sabão, então eles aplicavam essa potassa para purificar as roupas, os lavandeiros. Então, aqui nós já temos, né, na tradução escolheu a palavra sabão para nosso entendimento, mas a ideia é que seria uma purificação plena, ficaria realmente, a sujeira seria removida. E naquele tempo, como os lavandeiros faziam? Aplicavam a potassa e depois de aplicar, ficavam batendo com varas em cima das roupas, para que acontecesse, né, a purificação. Hoje a gente tem a máquina de lavar que faz esse trabalho. Antigamente as mulheres tinham que ir na beira do rio e lavar lá, né? Esfregar, ou depois o tanque, o tanquinho. E claro, não só as mulheres, né? Os homens também, muitos homens com certeza já lavaram muita roupa, mas hoje a máquina faz esse papel, né? Um bom sabão, e agora está caro, né? Com a energia, está mais caro lavar roupa. Talvez vamos ter que recorrer para o método dos lavandeiros, né? Vamos ter que voltar para esse tempo aí, não. E Deus tenha misericórdia de nós, né? Imagina chegar com aquela pilha, eu imaginei a pilha de roupa que tem lá em casa, não dá não. Aí pode deixar de lado a academia, você que está na academia, vai lavar roupa na beira do rio, né? Não, mas esse era um processo árduo. Então Deus está dizendo, esse que está para vir, para julgar vocês, vai instaurar um processo de purificação rigoroso, árduo. Ninguém vai poder suportar. Todos vão ser purificados, a começar pelos líderes, os sacerdotes. E aí sim eles oferecerão sacrifícios justos, porque terão seus corações purificados do pecado. Poderão então fazer como lá no tempo de outrora. E Malaquias está muito provavelmente olhando para aquele primeiro tempo, os primeiros sacerdotes. Lembra de Finéias?
e nós vimos que desviou a ira de Deus ao encravar uma lança em um israelita que havia tomado para si uma mulher pagã midianita e entrou na tenda para ter relações perante toda a liderança. Finéias foi lá e encravou a lança, atravessou os dois, e Deus cessou o mal dentro do seu povo. Então Deus falou: é esse zelo que eu quero dos sacerdotes. Então ele está dizendo: é esse zelo que eu vou ter novamente, uma vez que os corações forem purificados por este, que é como um fogo do ourives, que tira toda a imperfeição. E essa é uma figura muito interessante, porque o ourives, a prática do ourives era o quê? Ele colocava o ouro ou a prata numa temperatura extrema, até o ponto que ele conseguia ver o reflexo dele naquele metal, ou no ouro ou na prata. Quando ele conseguia ver nitidamente o seu reflexo, ele sabia: a impureza está removida. E é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer ver a sua santidade estabelecida em nós de uma vez por todas. E é esse processo que nós chamamos de santificação. A santificação, ela vem por meio, irmãos, de sofrimento. Não é fácil enfrentar as chamas da purificação, mas Deus, ele opera dessa maneira em nossas vidas, através de nossa submissão à sua palavra, a submissão ao Senhor Jesus Cristo, a quem ele está dizendo aqui: eu estou enviando ele, e quando ele chegar, ele vai purificar vocês de tal forma que, de fato, vocês vão oferecer ofertas justas, tanto os sacerdotes, e depois ele diz Jerusalém e Judá também. Então todo o povo passaria por esse processo de purificação, o qual o Senhor estabeleceria no seu povo. Portanto, nós vemos que Deus, ele se interessa pelo culto de forma tão radical que ele está em todo o tempo observando o seu povo. E ele conhece o seu povo e ele sabe o que o seu povo necessita. E mais do que isso, ele não só sabe, mas ele envia a solução. Para solucionar o problema do povo, ele vai enviar o seu mensageiro, aquele que vai fazer a obra de purificação. Verso 4 diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Verso 5: virei até vocês para juízo, e terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no verso 5, Malaquias abrange agora todos os males da sociedade. O problema não era só o casamento e a família, não era só o problema das ofertas, mas uma visão errada de quem Deus é, uma postura como a que o povo estava tendo: olha, Deus não está nem aí para o que nós estamos fazendo, Deus nem existe. Aonde ele está? Levou o povo a estabelecer, a viver de forma tão desregrada e pervertida, que o órfão, a viúva, o estrangeiro estava pagando um preço caro. A desigualdade social era um mal terrível naquele dia. E aí você vem para os dias de hoje, é diferente? Por que você acha que existe tanta desigualdade social hoje? É o mesmo motivo, irmãos. Uma visão distorcida ou totalmente falida sobre quem Deus é. O que o mundo diz acerca de Deus? Deus não existe. Ontem, com os jovens, nós estudamos sobre o que o pessoal pensa sobre a palavra de Deus. É um livro velho, cheio de ideias loucas, conto de fadas, de fábulas. Joga esse livro no lixo. E o resultado dessa mentalidade nós colhemos no mundo hoje. Porque não é só o país em que vivemos que sofre com injustiça social. Creia você ou não. Muitos pensam em outros países, lá fora é melhor, vou mudar para lá. Pode ir, tem gente tentando. E infelizmente, morrendo. Porque quando chega lá, eles encontram o mesmo cenário. O ser humano é o mesmo. Não importa a cor da pele, o continente em que ele vive.
ele é o mesmo, rebelde contra Deus. Talvez você está insatisfeito aqui no Brasil e fala, mas vou para lá. Vai para lá. Você ainda não entendeu qual é o propósito da sua vida. Qual é o plano de Deus para você. Quando você entende quem Deus é e o que Ele quer de você, você vai ficar satisfeito, plenamente satisfeito com aquilo que Ele tem te dado, aonde Ele tem te colocado. Você não vai ficar como o povo de Israel, olha, cadê Deus? Por que eu tenho que sofrer tanto? Acusando Deus de injustiça, de se deleitar nos perversos. Olha o ponto que o povo chegou, porque eles não compreendiam, eles perderam a visão de quem Deus é. Mas graças a Deus pela misericórdia dele, ele vem por meio do seu mensageiro e ele revela para nós quem ele é. Ele é um Deus de justiça, que está ativo, que está vindo com toda a justiça dele. E ele vai derramar toda a sua ira sobre aqueles que permanecem com essa visão errada e permanecem não só com a visão errada, mas nas práticas que desagradam a ele. Ele nomina, ele dá os nomes aqui: feitiçaria, adultério, perjúrio, jurar falsamente. Ele vai cobrar, ele vai julgar todos os que juram falsamente, ou seja, mentem para o próximo, porque mentem para ele em primeiro lugar e mentem para o próximo. Ele vai julgar os que oprimem o trabalhador, que sonegam o direito do trabalhador. Deus vai tratar todas estas injustiças, irmãos. Ele coloca no foco aqui as viúvas e os órfãos. Ele vai tratar os que torcem o direito do estrangeiro, dos imigrantes, dos peregrinos. Uma pauta tão batida hoje no nosso dia, no mundo. Você tem lugares em que o pessoal está chegando para pedir auxílio. O que está acontecendo com esse pessoal? Morre aí. Vamos construir um muro para vocês morrer aí do lado de lá, porque vocês não são problema nosso. O mundo clama por humanidade, para que tenhamos um ser humano mais humano, mas sem Deus, sem ter uma visão plena e clara de quem Ele é, isso é impossível. Você tem aí as políticas, as ideologias, que muitos se mordem, guerreiam. É fulano, é cicrano. Não tem solução, irmãos. A parte de Deus, a solução vai vir com Cristo. Este mundo está falido. O ser humano está falido. Enquanto o homem não admite isso e se submete ao Criador, ao Senhor soberano e supremo, e passa a depender dele, a obedecê-lo e a servi-lo, a seguir o plano dele, o que nós vamos colher é mazelas, miséria, desigualdade. Não coloque o seu coração em homem algum, em política alguma, em ideologia alguma. Coloque o seu coração em Cristo. Sua alma deve descansar em Cristo. Sua esperança deve residir somente em Cristo. Ele é o mensageiro da aliança. É Ele quem vai estabelecer a justiça e a igualdade em todo o planeta quando Ele chegar. E o que Malaquias está dizendo para nós é: eu estou vindo, eu estou chegando. E que dia vai ser, meus irmãos? Que dia será quando o nosso Salvador retornar. Aí sim, nós teremos um mundo, uma realidade, onde a igualdade vai ser visível. Órfãos, viúvas, não sofrerão, não serão oprimidos, mas serão cuidados, e bem cuidados. Mas para isso, nós precisamos ter uma visão correta de quem Deus é. Porque se nós permanecemos nessa visão caída, de que a solução é em nós mesmos, que a solução é, olha, Deus não existe, cada um por si. Vamos viver a vida e cada um faz o seu. Nós vamos continuar neste caos. A solução
não está em nós, mas está em Cristo. Somente Cristo pode trazer a justiça social tão almejada nos nossos dias. Não coloque o seu coração em nada além, em ninguém mais, a não ser em Cristo. Porque é Ele que está vindo para estabelecer de uma vez por todas a sua justiça sobre a humanidade. Com isso, irmãos, nós temos aqui algumas aplicações, eu tenho aqui algumas aplicações que saem desse texto. Você pode falar, mas o que tem a ver com adoração tudo isso aí? Tem a ver, irmãos, que Deus se importa com a maneira que nós adoramos e com a maneira que nós realizamos o nosso culto. Deus é testemunha ocular e Ele não precisa de ninguém, ou que ninguém venha até Ele para dizer se estamos acertando ou errando na forma como nós o adoramos. Ele escuta e Ele vê, Ele tem ouvidos bem atentos para o que você diz, não com palavras, mas na sua mente. Deus, Ele perscruta os seus pensamentos. Ele sabe se de fato você está aqui na postura de quem crê, de quem está com total esperança nele, ou se você está, tem que ir, né? Acho que nem vai me ouvir, nem existe, mas vamos oferecer lá o que precisa. Senão eu vou ter problemas com os homens, né? Eu me comprometi. Estou até pensando em sair, porque está muito difícil já. Estou tendo até que ler a Bíblia, imagina. Estou tendo até que conhecer Deus na Bíblia, imagina, daqui uns dias vai ficar pior. Vou ter que ler todo dia, talvez. Se você está nessa condição, você precisa entender que Deus, Ele está presente. Não adianta você enganar o pastor, a liderança, sua família. Deus conhece o que você pensa, o que você diz na sua mente em relação a Ele, se você crê nele ou não. Ele sabe o tipo de culto que você está oferecendo. E por causa disso, porque Ele conhece a nossa deficiência, a nossa limitação, nossa indignidade, nossa corrupção, é por causa disso que Ele diz: eu estou enviando o mensageiro da aliança, aquele que vem para purificar e limpar o meu povo. Jesus Cristo vem para purificar e limpar o povo de Deus. Jesus Cristo é o único que pode nos transformar de pecadores injustos e indignos em verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que chegamos aqui comprometidos totalmente. Não viemos aqui para fazer cena. Estamos aqui diante daquele que vê tudo. E a nossa adoração é somente para Ele, porque é Ele que importa. Por isso Ele enviou Jesus Cristo, para nos transformar em adoradores que adoram em espírito e em verdade. Talvez a razão pela qual você não tem prazer em cultuar a Deus, quando a igreja se junta de manhã e de noite e na quarta, você não vem nos cultos, é porque talvez você não tenha crido nesse Deus. O seu Deus é qualquer outra coisa. É você mesmo, né? Estou cansado hoje. Já fui? Não precisa mais. Deus não merece. Tem que fazer o sacrifício. Puxa, Deus entende. Ele é o camaradão, né? Legalzão. A razão pela qual você não tem prazer em cultuar a Deus e tem duvidado da sua justiça, talvez, é que você mesmo talvez nem creu. Você fala com a boca, mas a sua alma, os seus olhos não enxergaram quem Deus é. Você é um papagaio. Só repete. Você precisa conhecer a Deus de verdade. E você só pode conhecer a Deus de verdade por meio de Cristo. Somente Cristo pode, por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele, te transformar em um pecador que reconhece a sua limitação e está pronto, que está humilhado, de joelhos, pronto para adorá-lo. Só Jesus Cristo pode quebrar o nosso orgulho e nos tirar dessa postura
e nos colocar humildes diante de Deus. Jesus Cristo é o único meio de nos reconciliarmos com o Pai. Se nós queremos oferecer um culto verdadeiro a Deus, em primeiro lugar, precisamos nos achegar a Cristo. O Filho vai nos purificar por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. E aí então, você será capaz de desejar a Deus e chegar aqui para de fato cultuar a Deus. E você não vai ficar satisfeito só com o cultuar aqui, mas você vai dedicar a sua família, o seu dia, cada hora do seu dia para Deus. Você vai ser de fato um servo fiel a Deus. Deus deseja adoração, deseja culto de pessoas que foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Se não for assim, não tem culto, não tem adoração. Em primeiro lugar, você precisa crer em Jesus Cristo, se achegar a Ele arrependido e então se submeter ao plano dele. Talvez você está aqui nesta manhã e sente realmente é difícil de vir na igreja. É difícil ler a palavra. Orar então, quarta-feira. Será que você creu? Será que você está de fato na fé? Examine seu coração. Não saia daqui sem pensar, sem examinar. Diante de Deus, pergunte-se, Senhor, por quê? Eu não te almejo. Por que a minha alma não tem a sede que deveria de ter? Talvez você precise dar esse primeiro passo ainda. Crer, se arrepender. E creia logo, porque a palavra de Deus diz que Ele está vindo para julgar. E essa é a segunda aplicação. Vale a pena adorar a Deus, mesmo em tempos difíceis. Mesmo que o ímpio, você olha lá fora o mundo e fala, não acontece nada com eles. Estão desfrutando da vida na prostituição, no enriquecimento ilícito. Não passam miséria, eles comem picanha. E eu estou aqui comendo moela de frango. Que é uma delícia, tá? Coma, é uma benção. Mas o ímpio, ele não tem moela de frango, pastor. Mas nós temos que reduzir e ir diminuindo, o orçamento está apertado. Mas, irmãos, vale a pena servir a Deus mesmo em tempos difíceis, apesar da aparente vantagem que o ímpio leva. Porque sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, ninguém vai ficar sem a devida punição. Deus vai retribuir naquele grande dia a todos, justamente. Deus vai retribuir a todos de forma justa. O ímpio, naquele dia, o que vai ter para ele é o choro e o ranger de dentes. Mas para aqueles que ficaram firmes e fiéis, se submeteram ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mantiveram o coração puro, buscando oferecer um culto agradável a Deus em todo o tempo, mesmo que gemendo, sofrendo, mas para a glória dele, esse dia, o povo de Deus vai ser exaltado. Cristo virá neste grande dia, o Senhor soberano, e Ele vai resgatar de uma vez por todas o seu povo, a sua família, a sua igreja. Nós cremos plenamente que Jesus Cristo vai vir e de fato estabelecer a sua justiça. E ai daqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, serão condenados e sofrerão eternamente. Portanto, amada igreja, não desanime. Ao enfrentar dificuldades, talvez dor, sofrimento, o mundo em que nós vivemos é um mundo de injustiça. E injustiça que nos causa dor e sofrimento. E como povo de Deus, a verdade é que nós sofremos pelas nossas dores. E se você de fato está adorando a Deus e vivendo para o Senhor, quando você vê o próximo sofrendo, você também se compadece e sofre e lamenta. E você ora e intercede. Porque esse é o resultado do pecado. E nós, como filhos de Deus, nós devemos sofrer sim, lamentar, compadecer-se daqueles que estão sofrendo. Mas quando Cristo chegar, quando o nosso Redentor voltar, nada vai se comparar, nenhum sofrimento vai ser lembrado. Nada se compara com a alegria que iremos provar naquele grande e glorioso dia, o dia do nosso Senhor. Ele está vindo, irmãos, e está vindo com justiça. Jesus Cristo está chegando.
E a terceira e última aplicação. O culto, a adoração a Deus, envolve a forma como nós tratamos o outro, como tratamos o próximo. Você é salvo? Se você é salvo, aprenda que a sua adoração envolve a forma como você trata os outros, a forma como você se relaciona. Portanto, o adultério é pecado contra o seu cônjuge ou contra o seu futuro cônjuge. Se você está almejando casar, está noivo, tome cuidado, preserve a pureza. Porque se não der certo, você sai dali de mãos limpas, sem consciência pesada. Você não mexeu em nada que não é seu. Está puro, está guardado para a glória de Deus. Então tome muito cuidado. Você que está pretendendo o casamento. Zele pelo seu relacionamento. Adultério é pecado. Seja fiel a Deus com seus olhos. Homens, preserve sua mente. Não caia na maldição da pornografia. Isso é infidelidade. Tome cuidado, isso afeta a sua adoração a Deus. Limpe a sua mente com a palavra de Deus. Fuja dessa maldição que está em todo lugar. Preserve-se. O perjúrio, o jurar falsamente é pecado. Quando você mente sobre alguém ou mente para alguém, Deus é o justo juiz. Se você é salvo, está errado. O pai da mentira é o diabo. E ao mentir, você está andando como ele quer e não como Deus quer. Fuja da mentira. Defraudar a pessoa que trabalha para você. Roubar os benefícios do seu empregado. Tome cuidado. Pague o que lhe é devido. Trate bem os seus funcionários. Se você é um empresário, seja fiel a Deus e ao próximo. Não tome o que não é seu. Se você é um empregado, seja fiel ao seu patrão. Faça o seu melhor no seu horário de trabalho. Porque, em primeiro lugar, você glorifica a Deus. E você é um testemunho muito claro do que Deus tem feito em sua vida, através da sua fidelidade para com o seu patrão. Não oprima o próximo, o vulnerável, o órfão, a viúva. Pelo contrário, se você é salvo, você se compadece e busca auxiliar, e busca ser bênção. Nós sabemos, irmãos, que enquanto o nosso Salvador não vier, essas mazelas sempre estarão conosco. O pecado ainda está atuante. E temos que conviver, não temos a solução plena ainda, mas caminhamos para ela. E o nosso papel é lutar com tudo que nós temos recebido, tudo que Deus tem nos dado, para melhorar, para fazer o que podemos. O que Deus quer é que nós não sejamos um povo insensível, frio, mas que nós venhamos a cuidar do próximo. Se você pensa que adora a Deus, porque frequenta a igreja e entoa hinos, enquanto a sua vida é marcada pela prática ou a indiferença persistente acerca destes pecados e de outros que não foram mencionados, você engana-se a si mesmo. Você não está adorando a Deus. Não importa o quanto você seja sincero. Talvez você veio aqui por sinceridade, mas se sua vida está marcada por esses pecados, você tem sido conivente com esses pecados, você não está oferecendo um culto, nós não estamos adorando a Deus. Arrependa-se. O ponto não é apenas sinceridade. Como o apóstolo João claramente diz em 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Lembre-se, a forma como você trata os outros testifica, revela como está a sua vida com Deus. A adoração não é algo apenas pessoal, é algo que só você sente. Muita gente pensa isso, né? Não, eu estou feliz. Eu não faço nada por ninguém, mas eu estou muito feliz. Estou exaltado hoje, né? Estou abençoado. Adoração não tem nada a ver com isso, não é pessoal. Não é apenas eu sentir. Adoração, ela vai abranger toda a nossa vida. E, inclusive,
os nossos relacionamentos, tanto no lar, na sua casa, você, a sua esposa, seus filhos, seus parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. A sua adoração afeta tudo isso. Portanto, se você não está adorando a Deus de fato e não tem uma visão correta de quem Deus é, você pode perceber isso nos seus relacionamentos. Tenha certeza disso. A adoração é algo mais do que apenas prazer pessoal, individual. Ela envolve toda a nossa vida, cada área, inclusive os nossos relacionamentos. Vamos orar, irmãos. Pai amado, somos nascidos em pecado, somos falhos e indignos, merecedores da tua ira, Deus. Diante da tua santidade e da tua justiça, não podemos e não temos como nos defender. Mas, ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, ao contemplar a nossa condição deplorável em nosso pecado, o Senhor agiu por amor ao seu nome e enviou o seu Filho perfeito para levar a nossa culpa na cruz do Calvário e, por meio do seu sangue, nos purificar e nos conduzir puros, transformados a ti, Senhor. Somos gratos por tamanha obra que o Senhor tem realizado por meio de Cristo em nossas vidas. E eu peço a Deus, nos ajuda a viver como povo seu e viver para a sua glória, Senhor. Que o nosso culto, nossa adoração, de fato possa te agradar. Que esse culto público aqui seja mais do que meros hinos entoados em teu nome. Seja mais do que apenas cena, Senhor. Mas que de fato reflita toda a nossa vida vivida para o Senhor. Durante a semana, em nosso lar, no nosso trabalho, em cada um dos nossos relacionamentos, ó Deus. Nos dá essa graça, nos dá essa glória de viver para a honra do seu santo nome em todo o tempo e em qualquer lugar. Satisfeitos em Cristo Jesus, cujo nome nós oramos. Amém. Obrigado, amada igreja. Eu peço a seu favor, se você pode ficar em pé, nós vamos entoar um hino.